Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã gloriosa, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor por estar aqui, Senhor Deus, dispondo do seu tempo, Senhor Deus, conhecimento. Nós viemos crescer, Senhor Deus, na sabedoria do Senhor, Pai. Abre o nosso coração, abre a nossa mente espiritual, Senhor, para que nós venhamos alcançar, Pai, maturidade espiritual, Senhor. Que nós venhamos nos dedicar, Pai, nessa manhã, neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, usa o teu servo, Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, e que através dessa palavra, Senhor, que será ministrada aqui, Pai, venha haver mudança, transformação de vida, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, como está a maioria do pessoal que é novo praticamente, o Leandro a gente já conhece, eu trabalho também lá em Suzano. Eu quero conversar com vocês com o Pai Nosso, sabe? Vamos começar com a oração que Jesus ensinou, Mateus capítulo de número 6. Nós vamos falar hoje sobre os segredos do Pai Nosso, amém? Se você tiver caneta, papel, anotando. Se não tiver, anota na Bíblia menor, né? Ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui a Bíblia aqui? Amém. Aí aqui, ó, tem pouca anotação. Vou mostrar aqui, ó, uma anotação pra vocês. Essa página da Bíblia mesmo que eu tive que colocar com durex lá, porque tanto ficar escrevendo nela e usando, acabou ficando tudo mole. Olha o tanto de anotação, escrevendo dentro da Bíblia mesmo. Eita, o post-it até rasgou aqui. Essas primeiras páginas tem mais algumas assim. Você gosta, né? Então vai anotando, irmão. Tá escrevendo a palavra, não tem papel, não tem caneta, mas na Bíblia mesmo, irmão. Nossa, essas canetas fluorescentes. Tá com a sua, não? Tô. Fluorescente, tá bom. Precisando? Não. Ah, tá bom. Não dá fluorescente? A fluorescente, eu tô precisando. Tá lá em cima. Tá bom. Mateus capítulo de número 6. Deixa eu voltar aqui para ele. Um pouco cansado, eu peço até perdão para ter começado mais cedo, mas a viagem foi meio cansativa, eu saí de uma pregação e acabei o corpo não aguentando para a semana toda trabalhando, fazendo a obra, tava desgastando. Mateus 6, verso 9. Quem pode fazer a leitura desse versículo aí? Nove, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Pode teu ler nome. até o 13. Tá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livre-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós temos aqui a forma que Jesus ensinou a orar. E existem alguns segredos dentro dessa oração, irmãos. Segredos importantes que alguns podem falar lições, segredos. Segredos porque
eram segredos aos olhos dos discípulos, mas a partir do momento que Jesus ensina, passa a ser revelação. Tudo que é oculto aos nossos olhos, que nós não sabemos, é um segredo. E tudo que abre os nossos olhos, o nosso entendimento, é tirado um véu, é uma revelação. Pastor, alguém precisando de papel e caneta? Aí, ó, se os irmãos tiverem precisando de papel e caneta, ó. Alguém mais? Não, pra mim aqui. Por favor, pegar um caderno assim. Papel? Alguém precisa? Papel? Tranquilo. Lápiz, passa pra mim, por favor. Tem um caderno. Pode me devolver, tá, irmão? Tá bom. A gente vai sem pressa, irmãos. A gente tem o dia todo. Vós orareis desta maneira. Aqui é a maneira de se orar. Então, Jesus não está ensinando uma reza. Não está ensinando vãs repetições, porque ele mesmo ensina em outro momento. Não useis de vãs repetições. Então, ele não está querendo só que você repita um método repetitivo, palavras repetitivas, regras de palavras de oração. Ele está dando um modelo de oração. Então, o que nós temos aqui no Pai Nosso é um modelo para que você se baseie nas suas orações. A gente não pode repetir? Pode repetir, irmão. Não pode repetir de forma vã. Tá, vamos fazer aqui 7 vezes o Pai Nosso. 7 vezes o Salmo 91. Tudo bobeiríssimo. É repetição. Das repetições. A gente não precisa disso. A gente precisa da palavra dentro do nosso coração. E quando citá-la de forma consciente e que você esteja crendo naquilo que você está falando, de forma que você não precisa fazer isso repetidas vezes. Até aí, tá bom? Tipo Ave Maria, né? Qualquer reza aqui fica repetitivo, as pessoas fazem 10 vezes. Bom, aí os cristãos, os protestantes criticavam os católicos porque eles faziam as repetições de Ave Maria, de outras rezas, né? E aí o cristão protestante vai e cria através. Vamos fazer as pentecostais, né? Na verdade. Vamos fazer 3 vezes o Salmo 91 aqui, 7 vezes o Salmo 23. É bobeira, irmão. Bobeira. Até mesmo pedir também, se você pedir algo para Deus, não é preciso repetir várias vezes. Você está numa oração, você, Jesus, me concede isso. Aí daqui a pouco você, Jesus me concede isso. Mesma coisa. Sem parar, um monte de vezes, é besteira. Besteira. Você já falou. É verdade. Não preciso ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. Eu peço como foi aquilo. Então Jesus está dando aqui um modelo, não um padrão de repetição, uma reza. Aí ele começa dizendo, Pai nosso que estás No nos céu. céus. Eu quero primeiro pegar o primeiro ponto da oração, que é o Pai. Primeira parte. Eu não vou nem no nosso ainda. Vamos pegar primeiro aqui, ó. Pai. Vou colocar o nosso, mas a gente vai focar no Pai. Isso não eram as pontas. Eu não molhei as pontas do caneta na próxima, vou mandar. Vou tirar e vou virar. Fala comigo, Pai. 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 Tá com vontade, Pai. Pai. Isso. Ele é nosso Pai, irmão. A primeira coisa que nós temos aqui é a revelação de Deus como Pai. Essa revelação não é uma revelação comum para nós hoje que vivemos em um país majoritariamente cristão. Isso é comum, isso é normal. Todo mundo vai falar que Deus é Pai. Você vai no boteco, o cara fala, Deus é meu Pai. Vai na biqueira, o cara fala, Deus é meu Pai. O ladrão está indo assaltar, ele ora a Deus e chama a Deus de Pai antes de ir assaltar um trabalhador, sendo que a Bíblia diz, Deus ordenou, não matar, não roubarás. Aí o cara vai assaltar e ele faz uma oração a Deus, chamando Deus de Pai para ir assaltar alguém que o pai dele falou que não é para assaltar. Tem cabimento uma coisa dessa, né? Não tem. Por quê? Porque o país é majoritariamente cristão. Então a gente cresceu aprendendo que Deus é Pai. Mas essa não era a cultura.
Então o povo não chamava Deus de pai, principalmente dentro da cultura judaica. Até a reverência de chamar Deus pelo seu nome era difícil. Aí tem alguns contratempos. Alguns dizem que o nome de Deus se perdeu por causa da reverência que eles tinham quanto ao nome de Deus. E eu, na verdade, creio diferente. Eu creio que foi por causa de tanto se afastarem com a adoração de outros deuses que no final da conta se perdeu. Mas aí a história que prevalece é que por causa da reverência ao nome de Deus, por causa do mandamento não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, então se perde a pronúncia correta, que é o nome que Deus falou com Moisés, eu sou o que sou, e lá as palavras são essa daqui, eu vou colocar aqui, pode ser, agora provavelmente você não vai absorver tudo da questão do nome de Deus, mas eu vou colocar só a título de conhecimento. O nome de Deus em hebraico é isso aqui, ó. Se escreve da direita para a esquerda. Fazer maior, né? Fazer maior. Por favor. Mesmo assim, ainda não vou conseguir enxergar daqui. Fazer maior. Em nome de Deus, escrito da direita para a esquerda. Isso aqui é o nome de Deus em hebraico. Vou até tirar as letras que estão um pouco. Aqui. Esse é o nome de Deus em hebraico. Fala comigo assim, Yod. Yud. Vai, fala Yod. Yud. Re. Vav. Vav. Re. Esse é o nome de Deus. Yod, Re, Vav, Re. São as letras no hebraico. Essa Yod é essa daqui, ó. Y. Re é o H. O Vav é o W. E o Re é de novo o H. Só que aqui a gente está com ela da direita para a esquerda. Mas a nossa escrita não é assim, certo? Nossa escrita é da esquerda para a direita. Então fica assim. Y, H, W, H. Você já deve ter visto essas 4 letras em algum lugar aí da internet. Y, Hã? W. Y, H, W, H. Isso aqui se chama transliterar. Fala comigo, transliterar. Transliterar. Isso, você está tirando as palavras do hebraico, né? Passando para o português, deixando como ela está lá. Só faz a forma de transição. Isso é transliterar. YHWH. Esse é o nome que foi perdido de Deus no meio da história. Por que foi perdido? Porque no hebraico original, antigo, não existiam vogais, só existiam consoantes. Então, a pronúncia que era falada se perdeu, porque não se tinha as vogais escritas. Então, era pronunciado, como pararam de pronunciar, foi perdido. E aí o povo lá do povo judeu hoje, quando eles veem essas letras aqui, ó, no hebraico na Bíblia, eles falam Hashem. Eles falam Hashem. Eles não têm se referindo a Deus como Deus eterno, porque eles não têm ousadia para pronunciar o nome de Deus. Então, como a gente sabe que precisa de vogais para ser pronunciada, procuraram as vogais que mais se adaptam. E aí, alguns colocaram aqui, ó, o A. Eita, não sei se vai dar certo, porque eu vou ter que molhar ele, né? Vou molhar ele. Acertei mais fora do que dentro.
Eles colocaram aqui, ó, para conseguir pronunciar. Yahweh. Aí, em algumas bíblias vai ficar Yahvé, né? Yahvé. Pronúncia. Então você vai ver muito esse nome sendo pronunciado, Yahvé. Ou então colocaram aqui, ó. Yehová. Yehová é da onde vem a palavra que a gente tem em algumas bíblias, Jeová. Entendeu? Então, por isso ficou essas duas pronúncias. E qualquer uma que a gente falar não tem problema. Porque a gente não sabe ao certo qual eram as vogais que existiam aqui. Então, para tradução e para pronúncia no português, ficou usado ou Yahvé ou Yehová. Diga bem. Amém. Então, essa era a forma que os judeus, quando iam orar, eles vão citar o tetagrama, eles não podem citar o tetagrama, falam Hashem, certo? A gente usa Yehová ou Yahvé. Então, ninguém fazia a pronúncia de Deus como Pai. Então, existe um texto do Antigo Testamento que vai fazer relação de Deus como um Pai, mas ele está em Provérbios, mais como uma profecia em Provérbios do que como algo que é usado no dia a dia. E era referindo-se ao Pai e a Cristo, e não diretamente a outras pessoas como filhos de Deus, mas diretamente a Cristo. E temos também um texto em Malaquias, em que eles falam, não temos nós todos um só Pai. Era uma profecia, o profeta falando que não temos todos um só Pai. Vamos até ver esse versículo aqui, abre aí. Malaquias, Provérbios. Deixa eu ver aí. Estou indo meio devagar porque eu estou meio cansado. Daqui a pouco pega. Parte da tarde acho que estou menos cansados. Vamos ver o de Provérbios. Depois nós vamos para o de Malaquias. A gente tem bastante tempo, mas acho pouco. Provérbios capítulo 30, versículo de número 4. Provérbios capítulo 30, versículo 4. Quem pode ler esse texto aí? Algum outro irmão? 4, 34, Isso. diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Uma pergunta. Isso. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Outra pergunta. Quem arrumou as águas na sua roupa? Outra pergunta. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Outra pergunta. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O nome você já sabe. Ó. É esse nome aqui. O nome dele é esse, que é o nome de Deus. Vai. E qual é o nome de seu filho? Se é que sabes. Pronto. Então, se tem um filho, tem um Pai. Mas você sabia o nome do filho? Não. O filho não tinha encarnado, ninguém sabia nem que Deus tinha um filho. Sim. Então, aqui é uma profecia de Provérbios, o sábio Salomão, falando sobre essa profecia e deixou aqui no ar. E você ficar pensando na cabeça do povo do Antigo Testamento. Oxe, Deus tem filho? O filho não tinha aparecido, ninguém sabia que era o filho dele. Era uma profecia. Mas o povo de lá não está entendendo o que isso aqui está falando. Agora, esse é o primeiro texto que nós vemos aqui uma menção de Deus como Pai. Deus como Pai. Você vai ter texto que vai dizer que Deus é o pai dos órfãos, o marido das viúvas. O pai do órfão quer dizer o quê? O órfão ficou sem pai e Deus vai cuidar dele, certo? Então,
nós percebemos que é mais um texto que revela o cuidado de Deus do que outra coisa. Vamos lá, Malaquias, capítulo 2. Eu estou mostrando as formas que Deus era chamado de Pai na antiga aliança, assim, para que não tenha dúvidas do ensino. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Outra pessoa aí que puder ler. Malaquias 2, verso 10. Fique com vergonha, irmão, pode ver. Malaquias 2, 10. Muita coisa, pode Posso? ver. Não, o casamento com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Não temos nós todos um mesmo Pai. Não nos criou um mesmo Deus. Porque seremos desleais um para os outros, profanando o conceito do nosso Pai. Pronto, ó. Não temos todos nós o mesmo Pai? Aqui é a nação de Israel. Fala comigo, é a nação de Israel. Nação de Israel. O profeta está falando em nome da nação. Ele está falando, não temos nós todos o mesmo Pai? Deus é o Pai da nação de Israel. Tem um texto, se não me falha a memória, em Miqueias, que ele fala assim, do Egito chamei o meu filho, que era uma profecia direta à nação de Israel, que também é atribuída a Cristo no Novo Testamento. Quando Deus chamou Israel, lá no Egito, que Israel estava no Egito, Deus mandou as seguintes palavras para Faraó. Fala a Faraó, deixa o meu primogênito ir. Isso é a nação de Israel como primogênito de Deus, não é uma pessoa específica ou outra pessoa específica. Era uma nação inteira sendo chamada de filho. Consegue entender? Não era algo pessoal, era algo coletivo, para toda a nação. Agora, então esse povo que não era acostumado a chamar Deus de Pai, vem Jesus e começa a falar. Quando você for orar, você vai chamar Deus de Pai. Então, o que eles conhecem como Hashem, que na verdade é o Yod Heh Vav Heh, que a gente chama de Yahvé ou Jeová. Um jeito eu com para trazer na próxima. Eu tinha uns... Cadê o outro que tu tinha? Um favorecente? Um marcador. Tá lá em cima. Mas não serve para escrever ele não, Não, fluorescente. tem uns que Não, Peraí, peraí. pastor, eu tenho um lá que pode resolver aqui. Nossa. Eu acho. Vamos lá, continuar. Ele falou, fala Faraó, deixa meu povo ir. Isso. Aí deixa meu povo não, deixa meu filho ir, não, meu povo. Israel é o meu primogênito. Quer ver? Vamos lá. Deixa o meu povo ir, também tem. Abre ele aí. Êxodo. Quatro 22. Êxodo 4:22. Deixa o meu povo ir. Aconteceu algumas vezes. Vou montar o azul lá, mas não tá. Vê se você resolve. Tá bom. Tá bom. O nosso preto também tá bom, mas deixa por aqui. Então. Pode ler aí, Val. Êxodo 4:22. Tá ler? Então você dirá que eu sou o Senhor. Digo o seguinte: Israel, meu primeiro filho. Esse é 22, né? Isso, Israel é o meu primeiro filho. O primeiro filho é o primogênito. Gente. Gênito. É
As traduções. Essa tradução é o que? Reina Valera? Eu falo portunhol. É? Reina Valera. Reina Valera. Que país? Argentina. Argentina? Esse cara lá na nossa frente, né? Reina Valera, a tradução mais conhecida, né, na língua espanhola. Então, aqui, ó, Israel é o meu primogênito. Então, era um conceito nacional. Deus é o pai da nação, não um conceito pessoal. Deus é o meu pai. Consegue entender? Então, Jesus veio quebrando os paradigmas que existiam. Ele já vem quebrando os protocolos que existiam na época, em relação a Deus. Qual é a prova disso, meu pastor? Você está falando, mas precisa de uma prova bíblica. Então vamos para uma prova bíblica. Vai abrir a Bíblia em João. Irmão, essa minha Bíblia aqui, ó, essa azul, eu falo, irmão, parece que ela é viva. Você vai virando assim e vai caindo nas páginas que você quer. Pelo menos comigo funciona. Vamos lá. João? João capítulo 8. Nossa, passagem. Evangelho, né? Deixa eu deixar o nome de João 6 também. Pode ler? Só um minutinho. Eu já estou caçando outro para deixar aqui na. Certo, achei aqui. Deixa eu deixar aqui. João 8. Jesus vai falar de Deus de uma forma pessoal. Vai mostrar para aquele povo que eles não têm Deus, na verdade. Vai mostrar para eles quem é o pai deles. É terrível essa passagem aqui, irmão. Pensa no negócio de Jesus. Todo dia eu tava lendo e me fiz essa pergunta. Jesus era brabo, irmão. Mulher apanha de adultério? Mas pensa num cara que não aliviava nas pregações e nos ensinos. Era Jesus. Hoje a gente fica preocupado, né? Ai, será que a pessoa... Será? Eu não sou preocupado, não, irmão. Se não gostar, coma. Se gostar, coma também. Jesus era assim, não tem esse não. Ah, vai ferir o ego. Filha, melhor um ego ferido e uma alma convertida do que um ego sarado e a alma aprisionada. Olha lá, vem comigo. João capítulo 8, verso 38. Quem lê? Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Ó, eu tenho um pai que é diferente do pai de vocês. Essa é a linguagem de Jesus. Mas a nação de Israel, como coletivo, eram chamados de filhos de Deus, como coletivo. Mas pessoalmente, Jesus está mostrando aqui. Eu tenho um pai, vocês que estão aqui diante de mim têm outro pai. Eu faço as obras do meu pai, vocês fazem as obras do pai de vocês. Olha só como que Jesus está indo, irmão. Aqui, o povo, Jesus é ofensivo. Vamos lá, João 8,39, o próximo versículo. Jesus não aliviava não, irmão. Pensa nesse negócio difícil. O mesmo 35? É o 39. Cadê aqui? 39. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo. Não, João 8, Não. 39. E nosso pai Abraão respondeu. Responderam Esse. e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, ferieis as obras de Abraão. Ó,
Eles tentaram rogar para si, não o nome de Deus como pai. Vocês percebem? Olha o que eles tentam falar. Abraão é nosso pai. Eles estão indo no patriarca da nação, um dos nomes mais importantes dentro da história de Israel, que é Abraão. Que é ele que recebe o chamamento de Deus lá, para sair da terra, da parentela, e a terra que ele vai receber, Deus vai mostrar para ele. E aí, a partir dele, vai vir Isaac, Jacó, as 12 tribos, e formar a nação de Israel. Então, ele vai lá no patriarca da nação, para nós termos um pai. Esse pai é Abraão. Aí Jesus olhou e falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer as obras de Abraão, ou seja, vocês estão reprovados como filhos. Então ele está querendo dizer, nem verdadeiros israelitas vocês são por causa das atitudes de vocês. Aí o 8:40, eu vou ler. Mas agora procurais matar-me, justamente a mim, que vos tem falado a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Ou seja, Abraão não era um homicida. É o que ele está pegando aqui. Verso 41. Ó, até então, irmão, olha só. Lê o 41 aí, quem quiser. Vos fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai que é Deus. Ah! O pai deles não era Abraão, agora já é Deus? Mudou. Qual Mudou versículo que rápido. é? Hã? 41. 8. Pegaram? Mudou? Rápido. Hã? O pai deles era Abraão, agora já é Deus. Mas eles não estão falando também de forma pessoal, eles estão falando de uma forma coletiva, eles estão falando nosso pai. Mas por que eles mudaram assim, de uma hora para outra, vamos dizer assim? Porque eles tentaram se escapar dos pecados deles. Quer dizer que eles eram um povo puro, porque a nação de Israel foi o povo que Deus chamou de propriedade particular entre as nações. Então eles estavam querendo reivindicar o que Deus fez com a nação. Mas Jesus vai pegar eles, irmão. Deus vai pegar eles, olha só. Olha lá, continua. O 42, vou ler. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí de Deus e dele eu vim. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo. Aí Jesus falou de forma clara e aberta quem era o pai deles. Então, o pai fala assim, no conceito bíblico, fala comigo, no conceito bíblico. No conceito bíblico. O pai da pessoa, O pai da pessoa não é quem criou, não é quem criou, não é quem gerou, não é quem gerou, é quem ela obedece. é quem ela obedece. O conceito aqui. É esse conceito que Jesus está trazendo. obedece. Ele está falando, vocês fazem as obras do Pai. Fala assim, se nós aderirmos Se nós aderimos à natureza à natureza do diabo, do nos tornamos filhos dele. nos tornamos filhos dele. Não é nem só pela obra, mas por aderir à natureza. Então, se você tem a natureza de Deus, filho de Deus. Se você tem a natureza do diabo, filho do diabo. Pouca conversa. Jesus deixou isso muito claro. Mas vamos para o ponto que eles tentaram falar assim, ó, nós somos filhos de Deus. Eles estão querendo reivindicar o que Deus falou para a nação de Israel. Israel é o meu primogênito. Mas esses que estavam falando que eles eram filhos de Deus porque eles reivindicavam o status da nação como primogênito, eles, no capítulo de número 5... Se você puder abrir aí, João. No capítulo de número 5, eles desejam matar Jesus, porque Jesus chamava Deus de Pai. Mas Jesus também não era judeu? Sim. Ora, se a nação tem status de filho, eles podem, mas Jesus não. A hipocrisia é tremenda, hein? Porque eles podiam falar, nós somos filhos de Deus, reivindicando
Deus como pai da nação de Israel. Mas agora Jesus não podia. Mas por que eles queriam? Porque Jesus fazia isso de forma pessoal e não atribuindo à nação. E de forma coletiva era aceito, mas de forma pessoal não. Eu estou mostrando na Bíblia exatamente isso aqui para vocês. João capítulo 5, versículo de número 18. Quem achar pode ler. Pode ler o 18 e o 19. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só... Vamos ler então do 16 em diante para poder ficar mais claro o texto. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui está o ponto. Eles procuravam matar Jesus, porque ele fazia as coisas no dia de sábado, certo? Certo. Primeiro motivo. Sábado não pode. Eles não entendiam o conceito do sábado da lei de Deus ainda. Que era que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado é para servir o homem, não o homem servir o sábado. E eles faziam totalmente ao contrário. E aí, no 5,17, Jesus falou: meu pai trabalha até agora. Aí quando ele falou isso aqui, Eu trabalho também? Uma overdose. Uma overdose. Primeiro, porque Deus trabalha, ele não parou de trabalhar. E segundo, ele chamou Deus de pai. Aí os caras falaram: pai? Esse cara é louco, tá chamando Deus de pai, não pode chamar Deus de pai. Mas não foram os mesmos caras lá que falou lá na frente lá: Deus é nosso pai. Por quê? Porque eles falavam de uma forma coletiva, em nome da nação. E Jesus não falava de uma forma coletiva em nome da nação. Ele falava: é o meu pai, de forma pessoal. Isso mexeu com a doutrina deles. Aí no 5,18, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava a lei do sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Se eu sou filho de Deus, irmão, eu tenho a natureza divina. Aleluia. Amém. E aqui é um problema que as pessoas que, não sei, tem uns teólogos que eles estudam de cabeça para baixo, eles não têm o Espírito Santo, não. A dificuldade deles entender, a falta do Espírito Santo abrir o entendimento deles. E aí é onde surgem heresias como o unicismo. O que é o unicismo? Unicismo. Unicismo é uma heresia. Essa heresia, ela vem... o seu também está precisando jogar uma tinta ali, também está igual. É uma heresia derivada do modalismo. Isso aqui são nomes... Modalismo é um nome antigo lá. Só uma dúvida. Essas igrejas de hoje que não abrem, que congregam de sábado e não trabalham de sábado, tem alguma coisa a ver com esse do passado? Com esse... É um evangelho judaizante. Judaizante. Cristo, irmão, em Cristo. É porque todas essas coisas são coisas da antiga aliança. E em Cristo nós estamos numa nova aliança. Não é porque a aliança antiga se quebrou ou porque ele deixou de falar para que não cumprisse os mandamentos. É exatamente ao contrário, porque ele cumpriu todos os mandamentos dela, ele fez tudo o que precisava fazer segundo as exigências da lei, cumpriu-a, ele ganhou o prêmio da lei, porque o prêmio da lei, fala comigo, o prêmio da lei, era vida. Era vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Exato, porque Deus falou para Adão: no dia que pecar, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte, exatamente dessa base. Então, no dia que o homem peca, ele morre. Então, toda a humanidade, por estar corrompida através do pecado, peca e morre, peca e morre, peca e morre. Então, a lei dava um alívio para isso. Levítico 18, versículo 5. Pode abrir aí. Pode abrir que vocês vão descobrir isso aí. A pergunta do nosso irmão Levítico. pertinente.
5. 18:5. 18:5. Amén. Por tanto, os meterá fruto, yo mi juicio guardaré, os qual fazendo os homens dirão, para ele eu sou o Senhor. Para ele ou por ele? Ele. Para ou por? Por ele. Então, ó. Então, meus estatutos, meus mandamentos, meus juízos guardareis, o quais fazendo o homem viverá por eles. Ou seja, quem faz eles, por eles recebe vida. Fala assim, o prêmio da lei Prêmio da lei era a vida eterna. era a vida eterna. Então quem cumprisse a lei tinha, é como você vai fazer uma corrida. Aí lá no final da corrida tem o troféu, vai levantar o caneco lá. Você correu, ganhou, levantou. Tem necessidade de alguém mais correr? Não. Porque você já ganhou. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para morrer. No sentido de não ter pecado, não vou mudar a palavra, não é que não veio para morrer, o certo é, ele veio para morrer por nós, mas ele não tinha necessidade de morrer. E se for olhar ao pé da letra, Jesus, por não ter pecado, nunca morreria. E o que fez Jesus morrer? Nossos pecados. Já que isso, os nossos pecados, ele era o cordeiro substituto. Como na lei tinha os cordeiros que morriam no lugar dos pecadores, ele é o cordeiro de Deus. João avista ele e fala: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Então ele é o substituto. Isaías falou: como o cordeiro foi levado a matadouro, ele levou a iniquidade de todos nós. Tudo isso aponta para quê? Jesus sem pecado, mas carregando o pecado dos outros e sofrendo uma morte pelos outros. Só que ele tinha a cláusula da lei ao seu favor. Levítico 18:5. O homem que cumprir estas leis, esses estatutos e juízos, por eles viverá. Ou seja, ele tinha a promessa de que ele tinha direito de vida. E se ele morre, não pelos seus pecados, mas pelos nossos, automaticamente ele tem direito de vida. Por isso em João 17 você vai ver Jesus. Eu acho E por esse sentido, por que os próprios judeus matou ele? Por esse sentido, assim, porque eles não receberam, eles não creram que ele era o Filho de Deus. Mas de qualquer forma ele tinha que morrer para ser o substituto pelos nossos pecados. Eles foram contra a própria lei deles. Eles foram. E na verdade, é porque o assunto é muito amplo, eu não estou entrando nesse ponto hoje. Mas existe um texto que pela tipologia bíblica, eles tinham. O que Pilatos fez de lavar as mãos eram eles que tinham que fazer. Mas aí Pilatos lavou as mãos e eles falaram que cai esse sangue sobre nós, sobre nossos filhos. Aí é onde até hoje eles vivem coisas terríveis, porque eles não creram no Filho de Deus. Então existia uma forma deles crerem, deles entregarem Jesus como substituto e ainda assim não receberem juízo. Mas aí é um assunto para um outro dia, né? Dá muito pano de manga, entendeu? Entrar por aí. Aí, no final das contas, Jesus, ele tem o projeto de Deus de morrer por nós, pelos nossos pecados, mas ele, ao mesmo tempo, tem também uma palavra ao favor dele e da vida. Então, quando ele vai orar, ele falou: Pai, ninguém tira a minha vida de mim. Olha a certeza que ele está na oração. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou para poder tomá-la de volta. Então ele já sabia, ele sabia do que? Da lei de Levítico 18:5. Pastor, por que o senhor está falando tanto da lei de Levítico 18:5? Abre em Romanos 10 aí. Porque não é eu que estou falando, Paulo já falou dela. Romanos 10. Vocês vão ver que tudo que eu estou falando aqui está baseado nesse texto de Romanos. Bom, a palavra de Deus tem que ser ensinada pela própria palavra, não é o que eu acho, o que eu penso. Tem muita gente achando muita coisa. Muita gente Fora que pensando não tem, muita que coisa. nem existe na Bíblia, né, pastor?
As pessoas acham demais, pensam demais. Inventam demais. O que interessa pra gente é a palavra. A teologia, irmão, eu sou professor de teologia. A teologia tem que ser bíblica. Tem que ser bíblica. Não é o que eu penso, o que eu acho. Eu trago um monte de pensamento do que eu acho e vou achando texto para tentar justificar o que eu acho. Não, é o que a Bíblia revela dela mesma. Romanos 10, olha o verso 4, eu vou lendo para a gente se adiantar. Porque o fim da lei é Cristo. Ó, esse fim aqui não significa o término, é a finalidade. A finalidade pela qual a lei foi feita era para revelar Cristo. A finalidade da lei era mostrar Cristo. Ele veio para cumprir essa lei. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que Crê. não é para a justiça através da lei. É para a justiça do que crê. Vamos continuar. 18:5. Ó, 10:5. Pode ver que Romanos 10:5 é igual a Levítico 18:5. É a mesma coisa, ele está citando. 10:5. Porque da justiça que é pela lei, aqui é pela lei. O homem que quer ser justificado pela lei tem que fazer isso aqui. Porque a justiça que é pela lei, Moisés profetizou assim: o homem que cumprir estes juízos viverá por eles. Tá vendo aí? Quem cumpre a justiça da lei vive por eles. Tem o direito de vida. Beleza. 10:6 agora. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer Cristo de lá. Lembra lá o texto que a gente leu de Provérbios? Irmão, não faço nada aqui à toa. Provérbios, lembra Provérbios? Como que começava a pergunta lá de Provérbios 30? Quem poderá dizer ao contrário? Vocês estavam achando que eu estava só lendo o texto, né? 30 verso 4. Não temos todos o mesmo Pai? Não, a pergunta no começo. Não temos o mesmo pai, a gente já chegou no ponto dela. 34? 34, né? Quem subiu ao céu e desceu? Quem? Subiu ao céu e desceu. Ó, a pergunta: quem subiu ao céu e Desceu. Romanos 10, verso de número 6. É assim que se estuda a Bíblia, irmão. Vai pra lá, vem pra cá. Mas Lê. Romanos 10, 5. 6. 6, 10, né? 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Ó! Não é igual Provérbios 30, verso 4? Quem subiu ao céu? Quem subiu ao céu? Ou quem desceu de lá? Ele está falando de Cristo, porque depois ele falar qual é o nome dele e qual é o nome do seu filho. Era um texto referente a Cristo. E aqui Paulo está falando do mesmo assunto. Tá vendo como a Bíblia é toda conectada? Anos e anos e anos depois. Salomão escreveu lá atrás. Antes Pastor, mas aí me surgiu uma dúvida, certo? O pastor falou que lá em Provérbios 30, É uma profecia. 34, é Salomão que escreveu. Mas diz que, bom, se eu estiver errado, o pastor me corrija, por favor. Salomão escreveu até o número 29, o 30 e o 31 já foi... do livro inteiro, é por causa da atribuição do livro inteiro. Então, mesmo Lembra o nome do rapaz? sendo Agu, como Filhos de, como do tal, Agu. escreveu o 31 e 32, mas mesmo assim se volta a Porque Salomão. o Provérbios, o livro quase todo é atribuído a ele. Aí a gente fala Salomão, mas tem lá sim as palavras de Agur. E pode ser que esse capítulo em si seja do Agur mesmo. Entendi. Tá bom? Aí eu que já estou indo pela atribuição da maior parte do livro. Não, entendi. Só não me tirar essa dúvida mesmo, mas eu estou entendendo. É um outro exemplo, querido. No Novo Testamento existe citação como o livro de Isaías, e aí quando você vai olhar o versículo, não é exatamente o livro de Isaías. Mas por que tem isso? Porque era usado em rolos. E aí começava o livro dos profetas em Isaías. Aí o cara citava.
livro de Isaías, mas não era exatamente no livro de Isaías. É, Estava no meio do rolo que começava com o livro de Isaías, entende? Para terminar esse ponto Isso. nosso, tá, para um tal, eu vi que realmente no Velho Testamento tem algumas histórias que se repetem de um livro para outro, tipo Reis 20, que fala sobre o rei Ezequias, e Isaías 38, que vai falar da mesma passagem, né? Sim. Mas, sim, Porque o acontecimento aconteceu na mesma época. Isaías profetizou naquela época daqueles reis. Entendi. Aí esse é o sentido. Voltando. Então, nós temos o ponto aí que quem subiu ao céu? Quem subiu ao céu? Ou quem desceu de lá? Aí Paulo está falando da mesma coisa em Romanos 10:6. Não diga no teu coração quem subiu ao céu ou quem subirá ao céu. Isso é trazer Cristo de lá. Então a pergunta é, ninguém tinha subido ao céu? Fala com qual motivo? Então, qual o motivo? Fala com vontade. Qual motivo? Trazer a palavra. Você sabia que isso está na lei também? Abre Deuteronômio 30. Nós também vamos devagar, mas eu vou devagar. Aí, eu estou abrindo várias janelas que depois eu tenho que sair fechando elas. Deuteronômio 30. A gente vai devagarzinho. Quinto livro da Bíblia. Lá atrás, né? Versículo? Deixa eu só achar aqui o versículo. ¿Número cuánto? Eu vou achar aqui. 30. Deuteronômio 30. 30, verso 12. Bom, eu amo isso aqui. Eu amo de coração. Meu coração ele tem deleite nisso aqui. 30, verso 12. Qualquer um dos irmãos pode ler. No está. Depois vocês deixam essa página aí do Deuteronômio 30 marcado, que depois nós vamos voltar aqui ainda. No está no céu para decir quién subirá por nós al céu, que nos traga. Lê o 30, 11. O 11 e o 12. 30, 11 y 12. Isso. Porque este mandamiento que hoy te ordeno, dice, tenho coberto, em pouco está longe de ti. Ó, o mandamento não está longe de ti. Vai. No está no céu para decir que subirá por nós, ou no céu para que nos traiga. Ó, a pergunta é essa. Quem subirá ao céu para nos trazer o quê? O mandamento, a palavra. Então, quando Provérbios 34 está dizendo quem subiu ao céu ou desceu de lá? Ele está falando, vocês conhecem alguém que veio para trazer o mandamento, a palavra? Tipo duvidando. Não, é uma pergunta realmente. Para querer dizer, vocês não conhecem ninguém que subiu e desceu para que vocês possam receber a palavra. Mas Moisés tinha recebido a palavra no monte, mas ele não subiu ao céu. Foi o céu que desceu no monte. Para que faça ouvir, para que faça ouvir, para que o façamos. Para que ouçamos e praticamos. Então, ninguém tinha subido ao céu para trazer a palavra. Mas nós estamos com o texto que o mandamento está junto, certo? Aí olha o versículo 14 do Deuteronômio 30. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, Vamos para ler o fazer. 13, vamos adiantar aqui os processos, que eu fico indo voltando. Vamos ler o 13 e o 14, que aí já vai ficar mais fácil a explicação. Nem tão pouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos lo faça ouvir, para que o que façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Tá vendo? Então, ele falou, essa palavra não está tão longe, não está no céu. Por que quem vai subir ao céu a fim de trazê-la? Nós temos lá a pergunta lá de Provérbios 34, quem subiu ao céu e quem desceu de lá, e Paulo está respondendo aqui. Mas Jesus também já tinha respondido outro dia, daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Então, de nome quanto que você deixou? De nome quanto que foi? 30. 30. 4. É o verso, foi do 13, 9 ao 14, foi É, isso? versão 14. Amém. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui que eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar, eu mando aqui pra vocês também.
Ó, vocês podem ver que todos esses versículos, eu não estou com anotação aqui, com um papelzinho, com nada marcado. Eles estão no meu coração. Mas tem algumas coisas que estão no coração, mas a mente falha. Estou vendo se eu marquei em algum lugar aqui também. Eu vou achar daqui a pouco. Vamos lá. Volta para o Romanos 10 lá. Vocês viram que a pergunta que nós temos em Romanos 10, ela aparece em Provérbios 30. Ela aparece Provérbios 30, verso 4. Então vocês podem conectar aí, vocês podem marcar. Deuteronômio 30, verso 9 ao 14, pode marcar Provérbios 30, verso 4. Aí você marca ¿Proverbio cuánto? 30, verso 4. E aí marca Romanos 10, verso 6, né? Verso 6. Deuteronômio Você 30. sabe que vai ser todos o mesmo assunto. 30. Deuteronômio 30. 34. Não, Deuteronômio 30 é do verso 9 ao 14, né? Que a gente... Isso. É do 11 ao 14. Né? 11 ao 14, desculpa. Romanos 10. Depois em Romano, né? 10, 5 e 6, né? Isso. 10, 6. 10, 6. Deuteronômio, Provérbios. Romanos é 10, 6. João 6,42. Que Jesus já tinha respondido isso também. João 6, 42. A gente procura até achar, irmão. João Você quanto? sabe 6? que tá ali, você sabe que tá ali. Tem que tá Juan ali. 6, ¿cuánto? 6, ¿cuánto? Hã? Juan 6, João 6,42. 42. Y dicen, no este es Jesús, o filho, ese no, ¿eh? É. No, o filho de José, cuyo pai y mais no conocemos. ¿Cómo pues dice él, desceu do céu? Esse, né? É. Tá vendo? Como que ele diz que ele desceu do céu? Jesus mesmo deu a resposta. Eu desci do céu. E a pergunta não era quem subiu ao céu e desceu de lá? Ninguém subiu, mas teve um que desceu. Tem um que era de lá e veio de lá. Jesus está respondendo. Tá respondendo João 6, 42? Mas olha Paulo falando sobre Jesus. É Paulo agora, irmão. Paulo está baseado nas próprias palavras de Jesus e interpretando Deuteronômio 30, interpretando Provérbios 30 e respondendo em Romanos 10, verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Porque ninguém precisou subir lá. Porque teve um que de lá desceu. Porque o propósito era trazer a palavra para que o povo pudesse praticar a palavra. Então ninguém pôde subir até lá, mas houve um que desceu de lá, e de lá ele era.
João capítulo 1, verso 1 vai dizer que no princípio ele era a palavra, o verbo. O verbo é palavra em ação. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí João 14, o verbo se fez carne, então ele saiu de lá. Ninguém subiu para poder trazer essa palavra, mas a própria palavra desceu e se encarnou. É disso que Paulo está falando. Aí ele vai continuar. Quem subirá ao céu? Isto é, para trazer a Cristo de lá. Então ninguém pode dizer no seu coração, quem vai subir ao céu? Por quê? Porque Cristo já desceu de lá. A palavra já encarnou. Não tem ninguém que subir para trazer a palavra. Como está lá em Deuteronômio 30. Quem subirá ao céu para que traga ela? Não precisou ninguém subir ao céu para trazer. A própria palavra desceu e se encarnou. Aramada, Kanassuri, Mikamanaia. Aleluia. Aí, o 10:7. Mas você lembra que essa pergunta estava lá em Deuteronômio também? Quem subirá ao céu? Sim. Olha lá. Agora, lá em Deuteronômio, você vai lembrar, falar também, quem atravessará o mar por nós? Não está assim lá? Vamos lá. Deuteronômio 30, vamos conferir de novo. Queria que minha Bíblia fosse mágica, não volta pastor, meu Deus. Não, mágica não, é a Bíblia. É a Bíblia, mas quando você começa a usar demais ela fica... Número 30, né? Aí, tá começando, pastor. Então, 30, o verso é o 13. Ó, vou ler o 12 e 13. Ó. De novo. Ó. Não está no céu para que digas, quem subirá ao céu por nós a fim de trazê-la? Para que o cumpramos e o praticamos. Aí vai continuar. 30 a 13. Tampouco está do outro lado do mar para que se diga, quem atravessará por nós ao outro lado do mar e não alcançará para que ouçamos e praticamos. Aí ele vai dizer, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a pratiques. Aí vamos lá para Romanos 10, fazer a conclusão. 10:7. Vou ler o 6 de novo, porque a gente já interpretou o 6, vamos para o 7 para interpretar. Mas as 10:6. A justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer de lá a Cristo? Aí ele continua. Ou quem descerá ao Hades? Isto é, para reviver Cristo dentre os mortos? Fala assim, o que Deuteronômio chamou de mar, Romanos chama de Hades. Paulo está interpretando Deuteronômio. Qual é o sentido, irmão? Quem subirá ao céu para trazer a palavra? Quem vai atravessar o mar para poder trazer a palavra? Não tem sentido. O mar ali está querendo dizer sobre atravessar a morte. E o Hades, a palavra Hades é mundo dos mortos. Né? Se na sua Bíblia tiver inferno, como que está aí na Bíblia de vocês, aí no verso 7? Quem descerá o quê? Cadê 7? Abismo? É, o meu tá abismo. Abismo? 37? É. Romano. Deuteronômio ou Romano? Romano 10:7. O meu tá abismo. Que o Israel buscava. Quem descerá ao Abismo, o meu tá abismo. abismo? Todas está traduzido com abismo aí? Você também está vendo? Por quê? Vocês lembram da parábola do rico? Parábola não, perdão, vou até corrigir. História do rico e do Lázaro. Se na tua epígrafe do texto lá tiver parábola do rico e Lázaro, você desconsidera epígrafe, irmão. Epígrafe não é texto inspirado, tá bom? Epígrafe é o quê? O cara leu a passagem, entendeu ela e colocou uma coisa ali para tentar facilitar para quem vai ler. Interpretou. Por que não é parábola, irmão? Porque parábola não contém nomes reais. As parábolas sempre são assim, ó. E houve um homem, e certa mulher. Entende? Não tem nomes pessoais. E na história do rico Lázaro, nós temos 2 nomes pessoais. Lázaro é nome pessoal, e nós temos Abraão como nome pessoal. Se você fazer aquilo virar uma parábola, você descaracteriza uma parte de Gênesis. Então é epígrafe. Senão Gênesis inteira. Então a epígrafe está errada. Porque epígrafe não é inspirada, irmão. Aquilo lá é uma pessoa que leu a passagem e colocou ali para tentar facilitar.
Então, se você fala que Abraão é uma parábola, então Gênesis é uma parábola. É uma história com ele. Então, Abraão não existiu de verdade, a história de nação de Israel é uma farsa. Então, não pode ser interpretada como uma parábola. Rico e Lázaro é uma história real. Jesus estava contando uma história real. Ele está contando uma história real. E aí ele fala que havia um abismo, depois que os dois morrem, havia um abismo posto entre eles. Um estava no seio de Abraão, o outro estava no lugar de tormentos, e entre eles havia um abismo. É desse abismo que Paulo está falando. Porque aquele lugar chamado Hades, que é o mundo dos mortos, ele não tinha, não é igual hoje. A pessoa morre servo de Deus, vai para o céu a sua alma. Nessa época não, todo mundo descia para o mundo dos mortos, ninguém subia, todo mundo descia. O mundo dos mortos não é o inferno. Não, é o Hades, esse se chama Hades. A palavra Hades do Novo Testamento é mundo dos mortos, no Antigo Testamento é Sheol. Sheol. E às vezes Sheol pode ser interpretado como sepultura dependendo do texto. Mas o nome Sheol também é a morada dos mortos, é o mundo dos mortos. Então, havia o seio de Abraão, havia um lugar de tormentos e um grande abismo entre eles. Jesus atravessa todo esse lugar. Então, por isso que Paulo vai citar isso aqui em Romanos 10, verso 7. Quem descerá ao abismo ou ao Hades? Isto é, para reviver Cristo dentre os mortos. Ele atravessou o mundo dos mortos e saiu de lá. Fala assim, ninguém saía de lá. Ninguém saía de lá. Mas ele saiu. Mas ele saiu. Porque ele saiu por causa de Levítico 18, versículo 5. Como homem. Irmão, porque fala assim, Jesus fez sua obra. Jesus fez sua obra. Fala comigo algo, que Jesus fez sua obra. Jesus fez sua obra. Como homem, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Porque ele veio para resgatar Deus ou para resgatar a humanidade? Humanidade. A humanidade, então ele tinha que vencer como homem. Então nós temos lá Filipenses a partir do capítulo 2, versículo de número 5, que ele estando na forma de Deus, no 6, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, despojando-se de si mesmo, tomou a forma de servo. Na forma de servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse si mesmo é os seus atributos divinos. Ele nunca deixou de ser Deus, mas deixou de usar os atributos divinos. Tem uma prova, tem como provar que Jesus deixou de usar atributos divinos, que tem teólogo que acha que ele não fez isso. Então, como que ele não fez? Então, nós temos que provar. Vamos provar. Levítico 5? É 18:5 esse daí. Não, agora, o que eu citei agora, Filipenses 2, a partir do verso de número 5. Pastor, só para tirar uma dúvida, até eu li essa semana sobre isso, né? Que Deus, ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, né? Jesus, certo. Né? Aí ele subiu como carne e espírito, no caso. Porque não acharam o corpo, né? No túmulo. Isso, subiu com o corpo tudo. Isso. Assim ele desceu para os discípulos também como carne, que ele pediu para tocar, Corpo né? transformado, isso. E corpo, carne e espírito, né? Seria, ele desceu, mostrou para os discípulos e mandaram ele... Corpo, alma e espírito, tudo junto. Tudo junto, né? Mas seria por que motivo? Por causa da ressurreição. Justamente por causa do texto de Levítico 18:5, aquele que cumpriu os mandamentos, por eles viverá. Ele tinha direito de vida. Quando ele vive, ele ressuscita. Ele ressuscita com o corpo. Por quê? Porque ele já tinha se feito carne. Quando Jesus encarna, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Quando Jesus encarna, agora ele não tem só a natureza divina, ele tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Elas se unem e não se misturam. Porque homem é homem e Deus é Deus. Mas ele nunca mais vai deixar de ser Deus e deixar de ser homem. E ele foi o único, né? Também. Foi o único. Caramba. É Deus homem. Separou o atributo de Deus. Você parou aí na E se atributo. ele, no caso, se ele só viesse em espírito, se você fosse relar nele, no caso, os discípulos... Aí ele não poderia resgatar a gente. Mas Porque na para nos dúvida resgatar tinha que ter natureza humana. então, mas na dúvida que nem hoje em dia, se você vê algo assim, você acha que é um fantasma ou algo do tipo. Era tocável. Ele foi tocável já Sim, para... comia, sentia fome, É, sentia sede, dormia no comeu barco peixe, pela né? necessidade. Ainda antes da sua morte.
Até na morte ele comeu Depois peixe. da ressurreição, ele come peixe, ele come mel. Sim. Mas ele entra no lugar sem entrar pela porta. Não é que ele atravessou a parede, a gente fala, né? Na a hora gente dá você uma fica, né? fantasiada, né? Parece que ele foi vindo assim, viu a porta e falou, não quero. Sensacional, obrigado. Ele se transladava, né? É igual o Filipe. A gente vê Jesus ressuscitado, certo? Sim. Mas na história da igreja tem Filipe. Filipe está pregando aqui o evangelho para o eunuco. E aí o eunuco fala que quer ser batizado. Batiza. Quando saiu da água, Filipe desapareceu. Imagina a cara do eunuco. Foi, Cadê? Aí a Bíblia diz que Filipe se achou em Azoto pregando a palavra. Ele estava em outra cidade pregando a palavra. Ele saiu de um lugar, foi para um outro lugar, transladado. Irmão. Mas no caso de Felipe era um ser humano. Sim. Ser humano. Normal, assim. Jesus também era um ser humano. Não, mas no caso de Jesus... Nada Jesus não fez. No caso de Jesus Não, ele calma, era... calma. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Certo. Deus. Mas nada que ele fez na terra ele fez como Deus, ele fez como homem. Todas as coisas. Entendi. Todas. E irreparavelmente todas. Alguém fala, mas andou sobre as águas, pastor, foi como homem. Cheio do Espírito de Deus. Tanto é que Pedro Não também- multiplicou pão, como homem cheio do Espírito de Deus. Esse é o problema. É que a gente não se enche do Espírito de Deus como deveria. Sim. Nós não oramos como deveria. Entendi. Agora entendi um fato. Por isso que Filipe, como homem, é transladado. Porque Filipe orava como deveria. Porque na verdade até a Filipe oração... era cheio do Espírito Santo como deveria. Até a oração tem que ser feita assim, com convicção, tem os seus... Não só convicção, tempo, dedicação. Ô irmão, Jesus, ele fazia a consagração de manhã cedo? Jesus consagrava, era, irmão, Consagrava o povo, não era? varão, olha, ele ficou 40 dias, só antes de começar o ministério, ele ficou 40 dias em jejum. Mas ele consagrava o povo, né? Não que fazia a consagração ele mesmo, consagrava o povo. Não, ele se consagrava, ele consagrava o povo, eu entendi essa pergunta. Mas ele também se consagrava, ou se consagrar, ou se dedicar a Deus, que é o que a gente quer dizer com a consagração. Ele fazia também. Então você via, tinha vez que Jesus mandava os discípulos. O dia que Jesus andou sobre as águas, um dos maiores feitos de Jesus, andou sobre as águas. Você viu quantas horas Jesus orou nesse dia? Já parou para contar? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro agora. Jesus fala para os discípulos, o texto diz, ao entardecer. Esse entardecer é finalzinho de tarde. Jesus fala para os discípulos, atravessa. E ele vai para o monte para orar e ficar só. Isso era o entardecer. Finalzinho de tarde. Por volta das 5 e pouco, quase 6 horas. E aí Jesus fica orando com o Pai, diga amém. 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 Os discípulos estão no mar, estão sofrendo lá. Aí o texto diz, a 4ª vigília da noite. Que dava Jesus umas foi 3 horas da manhã. Jesus foi ter com eles. Aí você conta comigo, ó. Primeira vigília. Fala comigo, das 6 Das 6 às 9. às 9. Segunda vigília. Fala comigo, das 9 Das 9 à meia-noite. Meia-noite. Fala comigo, terceira vigília. terceira vigília. Da meia-noite Meia-noite às 3. às 3. Quarta vigília. Quarta vigília. Das 3 às 6. Das 3 às 6. Durou Bom, mais de 12 horas. ele foi ao entardecer para o monte. 6 horas. Perto das 6. Vamos contar a partir das 6. Se Jesus começou a orar a partir das 6, ele chegou na 4ª vigília. Entre 3 às 6 da manhã é que Jesus anda sobre as águas. Já se foram. 3, 6, 9. Vamos contar só as 9. Vai que ele chegou lá 3 horas da manhã. 9 horas de oração, no mínimo, antes de andar sobre as águas. Muitas vezes a gente... Quanto tempo você passa em oração? 15 minutinhos, a gente reclama ainda. A gente passa 10 minutos, já reclama. Irmãos, quero viver vida de milagre. Você ora? Eu quero ser grandemente usado por Deus. Se Jesus, como homem, orou para fazer grandes coisas, a gente quer o quê? O que a gente quer? Fama. Só fama. Vocês estão vendo como não é só
porque ele era Deus. Porque como homem, Ele fazia. ele vivia com o Pai. Não é questão de fazer, é aqui que está o nosso problema. A gente quer fazer. A gente tem que entender de natureza. O Pai comunicou a sua natureza. Nós queremos estar em comunicação com o Pai o tempo todo. Nós queremos estar ligados ao Pai. Jesus não ia para fazer. Jesus ia para o Pai. Ele queria comunhão com o Pai. Você pode ver nas palavras dele, da forma que ele comunica-se. Ele quer comunhão com o Pai. Ele vivia em comunhão plena com o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele vivia em constante relacionamento ali. Né? Relacionamento com o Pai. E isso fazia com que ele fizesse as obras do Pai. Então, quanto mais nós nos aproximarmos do ser de Deus, da sua natureza divina, e essa natureza viver em nós, mais nós vamos fazer as obras de Deus. Aí, voltando para o caso de Filipenses 2, verso 5. Porque Jesus não fez nada na terra, irmão, nada como Deus, ele fazia como homem. Ele era Deus, fala assim, ele era Deus encarnado? Ele era Deus encarnado. Mas fazia tudo como homem. Fazia tudo como homem. Por isso que ele nunca começou o ministério dele antes de ter o testemunho público de que o Espírito de Deus o ungiu. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. E aí ele vai falar, para libertar os aflitos, dar abertura de prisão aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí, em Lucas 4, Jesus vai ler esse mesmo texto de Isaías dentro da sinagoga. Quando ele termina de ler, diz a Bíblia que ele se assentou, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Ou seja, primeiro ele se batizou, recebeu o testemunho público de João de que o Espírito desceu sobre ele, embora ele já era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E aí, por quê? Porque precisava do testemunho público, a unção pública. E aí depois ele vai até a sinagoga para falar. Isso aconteceu. Antes de começar o seu ministério. Então, ele não foi fazer o seu ministério pela sua divindade própria. Ele foi fazer o seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Fala assim: todo ministério na terra. Todo ministério na terra. Só é reconhecido no céu. Só é reconhecido no céu. Se houver a unção do Espírito Santo sobre ele. A unção do Espírito Santo sobre ele. É isso, irmão. Não existe ministério reconhecido no céu sem que aquele que recebeu tenha a unção do Espírito Santo para isso. Se o Espírito Santo não vier para capacitar o homem, para realizá-lo, o homem não realiza-o. Então eu quero fazer a obra de Deus. Deus, eu quero a capacitação do teu Espírito para isso. No caso, é a sabedoria, né? No caso é a unção, que é a pessoa estar cheia do Espírito para aquele propósito. Entendi. Aí, em Filipenses 2,6, diz que ele, estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, despojando-se da sua glória, ou despojando-se de si mesmo, dos seus atributos, tomou a forma de servo. E na forma de servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos lá, vamos ver como que está nas traduções de vocês. Filipenses 2,6, a ver. Eu estou abrindo as janelas e eu volto para fechar elas, tá? E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Continua. mas esvaziando-se a Ó, si mesmo. esvaziando-se. Tá a si mesmo ou de si mesmo? A si mesmo. A si mesmo. Na sua tradução. Esvaziando-se a si mesmo. 2,7, certo? Como que tá aí na dos irmãos, os próximos? 2,7? É. Mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se. A si mesmo. Ó, o si mesmo. Fala si mesmo. Si mesmo. Esse despojar-se, esvaziar-se, aniquilar-se. A gente chama na teologia, porque a palavra é kenosis, esvaziamento. A gente chama a doutrina da kenosis. Ele se esvaziou de si mesmo. Esse si mesmo, o que é o si mesmo de Deus? É a essência dele, quem ele é.
Ele se esvaziou, ele aniquilou-se. Não significa que ele deixou de ser, significa que ele deixou de usar isso. Ele deixou de usar os atributos da sua divindade. Por exemplo, um dos atributos da divindade é a eternidade, certo? Deus é eterno, sim ou não? Sim. Beleza. Se ele é eterno, pode morrer? Não. A física, sim. São duas coisas a respeito de Deus. Deus é eterno e imortal. Se ele é eterno, não tem como morrer. Se ele é imortal, não tem como morrer. E Jesus, teve que morrer? Teve? Teve. Sim ou não? Sim. Sem medo. Pra ser Ele cumprido. morreu. Promessa. Mas não merecia. Então ele morreu como Deus? Não. Não morre. A divindade não morre. A Bíblia diz que Deus é imortal. Então a divindade não morre. O que morreu? A sua humanidade, irmão. Por eso se vació. Essa Hã? frase de divindade Por até eso hoje que ele faz se na minha vació. cabeça. Por eso que ele se vació de sí mismo. ¿no? Isso, esvaziou de si mesmo. Para quê? Para ele poder morrer por nós. Senão, ele não morreria, porque ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Você entende? Mesmo sendo Deus, ele teve que morrer. Morreu como? Na sua humanidade, não na sua divindade. Porque ainda ele continua fazendo a obra mesmo depois que o seu corpo está morto. Próximo ponto. Falamos sobre a morte, eternidade, certo? Onipresença. Jesus, como homem, podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Sim. Não. Não? Não. Se ele tivesse... Ó, um exemplo. Foram chamar ele lá porque Lázaro morreu. Ah, tá. Entendi. Como que ele ia estar num lugar e estar lá junto com o Lázaro morto? Não pode, não. Por causa do corpo. Carnal. Tá conseguindo entender? O esvaziar-se de si mesmo, o despojar-se da sua glória, o aniquilar-se a si mesmo, é justamente isso. Ele ter os atributos divinos e deixá-los de usar temporariamente enquanto estava como homem. Nem que ele fosse um mágico dos Peraí, mágicos. aí, mas aí ele agora- Ele podia. podia, Es que você tem que falar pela sua capacidade divina, ele podia. E como que Filipe conseguiu no batismo lá? Não, ele não conseguiu, ele saiu de um lugar para outro. Ele não permaneceu nos dois lugares. Ao mesmo. Onipresença é você estar nos dois lugares ao mesmo ¿Por qué tempo. você não fala do atributo de Mas Deus ele- melhor? Hã? Para que ele entenda. Por que você não fala do atributo de Deus melhor para que ele entenda? Boa. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar sobre onipresença aqui que nós estamos falando deles. Onipresença é um ser que consegue estar em todo lugar. Ao mesmo tempo. Tem um conceito teológico da palavra onipresença, significado na sua essência, mas aqui está mais fácil de você entender. Onipresença é o quê? Deus é o único ser que consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. O único. O único, não tem. Isso é um atributo divino. Não existe O isso. atributo é o quê? Uma atribuição dada a alguém. Essa atribuição só é dada a Deus, ninguém mais tem. Então- Onipresença, onisciência, onipotência, imortalidade, eternidade. A onisciência é o fato de Deus ser o único que sabe de todas as coisas. Onipotência é o fato de Deus ser o único que pode todas as coisas. Onisciência é o único que sabe todas as coisas. Onipotência é o único que pode todas as coisas. Então, como homem, ele se esvazia disso. Não significa que ele não tem. Ele tem, mas por vontade própria, para poder resgatar a humanidade
e agir como resgatador, ele faz tudo como homem. Plenamente. É daí onde vem o ensino da renúncia, vamos colocar assim, né? Isso. Paulo está tratando disso em Filipenses 2,5. Que ele tem uma... No 2,5 ele fala que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que estando na forma de Deus não teve usurpação ser igual, despojando-se da sua glória, tomou a forma de servo. Nessa forma foi obediente. Deus não obedece ninguém. Então, como que ele está obedecendo? Como homem. Deus Mas é quem manda. não tinha sentido o sacrifício se não é para o homem, né? Que nem tem uma passagem que ele está na multidão e o homem vai lá pedir para ele ir lá na casa dele, porque a filha dele estava... Soldado, né? Sim. Aí ele falou, pode ir, né? Que Diz uma pela sua palavra. fé... Isso. É porque o homem mesmo, Mas o no homem caso mesmo ele já disse uma palavra, ele creu no poder da palavra de Jesus. Aí Jesus falou, lá porque já aconteceu. Já aconteceu. Mas ele foi lá, no caso. Não, Jesus nem chegou perto. Só foi pela Eu mediante a penso que ele crer estava no caminho, né? Jesus só deu a ordem, só. Jesus falou, vai lá, pode ir. que se eu não me engano, nesse texto fala que o homem diz fala para Jesus, pede para Jesus, né, um milagre lá que eu não vou saber dizer, mas ele também fala que ele não é digno que Jesus entre, mas somente uma palavra que fosse dita ali era suficiente para que o milagre... Então, foi justamente porque o ministério de Jesus era um ministério cheio do poder do Espírito. Então, Atos 10, 37, se não me falha a memória, diz assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, essa doutrina ela sempre está na Bíblia. E muitas pessoas não se apercebem dela. Atos 10? 37. Vai lá. E aí, na... Eita! Quando estiver pronto, me avisa aí. As horas passam, não. Eu vou que Já vou. tem Nem... 1h30 de Eu gravação. vou que vou, nem percebo, não. Atos 10? Eu já dei seminário assim, irmão, de ficar das 9 até meio-dia, parar, voltar 1 hora e ficar até 6 da tarde falando. Lá na casa, eu tava falando pra eles, lá na casa lá, foi das 3 até quase 7 horas, né? Foi Na concordância lá foi. Hoje nós temos 1 hora de almoço. Porque por el pecado, né, del hombre, del pecado do homem entrou o pecado no mundo, né? E por um mismo homem Ou tinha é, que... Deus vai usar o próprio homem para resgatar a salvação. Então, no texto que nós temos lá de Timóteo que fala, existe só um Deus e um mediador entre Deus e os homens. É o texto que fala, Jesus Cristo, homem, exaltando a sua humanidade como resgatador. Oh, glória. Então, alguém precisava pagar o preço e tem que ser parente, irmão. Mas são muitas doutrinas. Eu estou entrando aqui. Tudo que eu estou falando aqui é para mostrar o Pai. Eu não quero entrar nessas outras doutrinas, porque senão eu vou acabar abrindo muito mais janela e depois para voltar e fechar tudo. Calvinismo, nada disso, né? Se não entra calvinismo, arminianismo, nada mais. Aqui só por esse ponto, a humanidade de Jesus precisava ser latente quanto a isso, e ele não utilizava atributos divinos, porque quem resgata o parente, a doutrina do parente remidor, que está lá em Levítico 25, precisa ser um parente próximo para resgatar o que se vendeu como escravo. Então, o cara se vendeu como escravo. Jesus falou, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, nós nos vendemos ao pecado, nos tornamos escravos do pecado. A lei do parente remidor era do resgate de um escravo. Então, quando se resgatava um escravo, tinha que ser um parente próximo. Então, Jesus teve que se fazer homem, a palavra teve que se fazer homem para se tornar um parente próximo da descendência de Adão, para poder resgatar a descendência de Adão. A doutrina era bem mais profunda, tem bastante texto para mostrar sobre isso. Mas, como não é o caso de hoje, vamos parar por aqui. Então, ele, como homem, ele vai fazer toda essa obra e mostrar. E aí, nós temos o... E como homem, ele está agora falando. Como homem, ele está falando que Deus é o pai dele. E aí os fariseus, os judeus, todo mundo, irmão, não era só fariseu. Todo mundo que ouvia ele naquele momento ficava enfurecido.
Voltando lá, João 5,18. Não, vamos encerrar o Romanos, né? Vamos encerrar o Romanos lá. Volta para o Romanos 10. Vamos encerrar o Romanos e depois nós voltamos para João 5. Tá vendo? Já ia esquecendo de fechar Pelo menos entre Romano e Deuteronômio já conseguindo automaticamente. Então, no 10,7, que aqui eu fui falar sobre a sua divindade e humanidade. 10,7, quem descerá ao abismo ou ao Hades, isto é, para reviver Cristo dentre os mortos. Então, como homem ele teve que morrer. Como homem ele teve que morrer. E ele tinha a promessa de Levítico 18,5, que aquele que cumprisse a lei por elas viveria. Ele não morre porque cometeu pecado, ele morre porque nós cometemos pecados e ele vira o cordeiro substituto no nosso lugar. Então ele substituiu a condenação que nós merecíamos para nós recebermos o direito da vida que ele ganhou. Repetir de novo isso aqui, tá? Que esse conceito precisa ser recebido. Por isso que ele fala, eu morri por amor ao povo, né? Sim. Por amor a nós. Sim, com certeza. Então, ele morre a morte que nós merecíamos. Ele vai até o lugar dos mortos, atravessa lá. Eu não vou falar a obra que ele fez, porque teve uma obra que ele fez de tirar os santos que estavam lá no seio de Abraão, levar para o céu. Todo esse trabalho é uma doutrina bem complicada de explicar, que tem bastante texto também para provar. E aí, quando ele cruza o mundo dos mortos, ele está fazendo a sua ressurreição, fala assim, ele morre pelos meus pecados. Ele morre pelos meus pecados. Só com vontade, ele morre pelos meus pecados. Ele morre pelos nossos pecados. Para que eu receba a vida dele. Para que eu receba a vida dele. Então, o prêmio que ele ganhou lá, o prêmio, lembra lá a corrida, o caneco? O prêmio que ele ganhou da vida, que ele já sabia e falou, Pai, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou para que eu possa tomá-la, por causa do Levítico 18,5, que cumprir as leis, os estatutos, juízos, por elas viverá. Ele sabia. Então ele morre e vai para o mundo dos mortos, levando os meus pecados, levando os seus pecados, levando os nossos pecados. Ele atravessa e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele dá direito de vida para todos que ele levou os pecados. Só que para você receber, você tem que crer. Ele já fez a obra que era necessária para que você não sofra a condenação. Mas para que você receba isso, você precisa crer na obra dele. E aí o texto de Romanos é lindo sobre isso. Vamos lá, Romanos 10, 7 a gente leu, certo? Romanos 10, 8, quem lê? Aí você vai lembrar do texto lá de Deuteronômio 30 que a gente estava lendo. 18? É. Tá na mão. Vai. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Não foi o que nós lemos lá no Deuteronômio 30? A palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Agora olha aí, Paulo citando Deuteronômio 30, verso 14. Vai. Não, leu Romanos 10, 8. Estou dizendo que tá. Paulo está citando Deuteronômio 30, 14. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Tá vendo? Lá no Deuteronômio 30, 14, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Para que possamos praticá-la. Aí Paulo está falando, quer praticar a palavra? A palavra está perto de você. Ela está na tua boca e no teu coração. É essa a palavra da fé. Não é a da lei. A justiça que é pela lei, o homem vive por ela. Mas a justiça que é pela fé é a palavra que nós pregamos. Porque alguém já cumpriu a lei no nosso lugar. Eu não tenho mais que cumprir a lei, porque alguém já cumpriu a lei por mim. Então por isso que a gente não guarda sábado. O dízimo, irmão, o dízimo para a igreja não é mandamento. Tá bom? O dízimo é um princípio. E nós nem usamos a lei para isso. A gente usamos o princípio da fé do Abraão, porque Abraão teve fé e dizimou. Então nós temos fé e dizimamos. Aí já é um outro assunto, porque tem que entrar em Hebreus 7. Só deixa eu fazer uma da pergunta explicação que eu sempre surge na minha cabeça assim. Você usar versículo da Bíblia para poder pedir um dízimo, isso é pecado?
Não. Não? Se usar incorretamente é pecado. Usar corretamente não. Se pegar Malaquias 10 e falar que os irmãos que não dá dízimo estão roubando a Deus e que são malditos por causa disso, aí eu estou errado. Porque aquele princípio, aquele dízimo é um dízimo de mandamento, é o dízimo da lei, não um dízimo que era para o templo de Jerusalém. O nosso dízimo é diferente, é o dízimo que é da fé. É o dízimo segundo as pisadas do nosso pai na fé, que é Abraão, é outra coisa. Aí tem um apoio de Hebreus 7, aí precisa ter um tempo para poder explicar sobre o dízimo. Aí eu não vim aqui para falar de dízimo da fé. É outro dia que sabe. Mas o dízimo é legítimo na nova aliança, mas ele não pode ser uma obrigação. Ele tem que ser feito por meio da fé daquele que recebe a palavra, acredita nela e pratica. Não como algo obrigatório, e se a pessoa não fizer vai para o inferno, se não fizer não existe isso. Não é obrigatório o pessoal dar dízimo, não. Não é obrigatório, mas é um princípio de fé. E sendo um princípio, você não cumprindo esse... Não, você não cumpriu o princípio te quebra. Não, para com essa coisa. Dependendo do sentido do princípio, esse princípio se aplica. Mas no princípio do dízimo, tanto em Abraão quanto no Novo Testamento hebreu, nós não vamos ter base para quem que não cumprir ele vai sofrer algo por não fazer. Não existe. Mas você faz, por que o dízimo? Por princípio de honra e gratidão. O dízimo, segundo a visão de Abraão e segundo a visão do Novo Testamento, é um dízimo por princípio de honra e gratidão. Você honra a Deus e você mostra a sua gratidão a Deus através disso. Só isso. Se eu não fizer, Deus vai me pegar. Se eu não fizer, eu vou sofrer. Se eu não fizer, minha vida vai virar uma desgraça. Porque tem muita gente que promete, né? Vai vir o cortador, o migrador, o destruidor, vai vir todo... Não, para. Tem pessoas que prometem, né, pastor? Quando eu conseguir um emprego, vou dar meu primeiro dízimo. Aí vai não glória dá. a Deus, é um voto, ela pode. Tem gente que dá o salário todo, não dá o dízimo, não. Eu já vi pessoas que deram o salário todo e foram tremendamente honradas por Deus. A questão é, isso é uma coisa pessoal. Ela foi forçada a fazer isso? Não, ela teve no coração dela. Glória a Deus. Sentiu, né? Ela sentiu de fazer isso e Deus honrou ela e ela honrou Deus. Agora o problema é, o pastor vai orar. O pastor ora por mim que eu estou precisando do serviço. Eu vou orar, mas tem que trazer o primeiro salário aqui. Aí já é ruim. Aí já é diferente. Aí o golpe tá. Já é ruim porque o pastor induziu essa pessoa a isso. Não foi uma ação voluntária dela. Aí é o golpe, né? Tudo que é no Novo Testamento é uma ação voluntária, algo que é de coração. O pastor pode estipular uma oferta? Pode estipular uma oferta, não. Mas ninguém pode ser obrigado a levar essa oferta. É aqueles que tiverem no seu coração de fazer isso. Nada da nova aliança pode ser obrigatório ou com ameaças de consequências. Você está induzindo. Você está vivendo a graça, você não está vivendo a lei. O problema da gente hoje é que a gente quer trazer a lei para o período da graça. E aí, de certa forma, nós estamos judaizando. E as pessoas estão vivendo como se isso fosse normal. Voltando, Romanos 10, 9 agora. 10, 9. Pode ler? 10, 9, pode ler. A saber A se... palavra da fé que nós pregamos do Romanos 10, 8 é o 10, 9. Vai. 10, 9. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a nossa salvação não está mais baseada em Levítico 18, 5. Porque Levítico 18, 5 é quem cumpre a lei, os estatutos, o juízo, por ela recebe vida eterna. E aí foi o que Jesus fez. Como homem, ele recebeu o direito de ressuscitar. Porque ele não morre por si próprio, ele morre por nós como homem. Mas como homem mesmo, ele tem o direito de ressuscitar. Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei. Nunca pecou. E aí ele ressuscita. E aí quando você crê nesse Cristo que morreu pelo seu pecado e que ressuscitou, quando você crê na ressurreição dele, automaticamente você recebe vida nele. Automaticamente. Porque você creu na obra que ele fez por você.
Por isso que o texto de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê tem a vida. E quem não crê já está condenado. Está condenado. Por que já está condenado? Porque já estava, meu camarada. Romanos está mostrando a saída para a gente aqui. Todo mundo já estava condenado. Fala, eu já estava condenado. Já estava condenado. E aí Cristo morre justamente para tirar a gente da condenação. Se nós cremos na obra dele, nós saímos da condenação. Só isso. Porque o salário do pecado é a morte. Mas não é só morte física. Porque a morte espiritual é a pessoa está em vida e está morta espiritualmente. Paulo fala em Efésios 2, estando nós mortos nos nossos pecados e transgressões, nossas transgressões e delitos, nos vivificou. Então a morte espiritual nós já vivíamos, porque estávamos distantes de Deus, separados de Deus pelo pecado. A morte física separa o espírito da alma e do corpo. Mas existe algo que chama morte eterna, e a morte eterna não é uma morte no sentido de deixar de existir. É a separação eterna de Deus. Fala comigo, morte na Bíblia. Morte na Bíblia. Fala comigo, o conceito de morte na Bíblia. O conceito de morte na Bíblia é sempre de separação. É sempre de separação. Então, o conceito de morte, primeiro, morte espiritual. Nós estávamos separados de Deus através do pecado. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Você está vivo, não está? Sim. Mas por causa do pecado, para Deus, a pessoa está morta. Então ela só vai receber vida a partir de Cristo, crendo na obra dele. Sem essa obra, morto no pecado. Mas está vivo. Então significa que está separado de Deus. Está separado. Quando você morre fisicamente, seu corpo vai para o pó. Seu espírito vai para Deus. E a sua alma vai seguir o destino eterno, separado de novo. Até o juízo final. E agora a morte eterna, a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. É estar separado eternamente de Deus. E lá serão lançados com alma e corpo. Irmãos, é a separação simples. Nós já estávamos em um estado de condenação, separados de Deus através do pecado. Todos estamos fadados a morrer fisicamente. Vamos ser separados. E aí, a morte eterna vai depender do que você decidir aqui em vida. Se você decidir crer na obra de Cristo, glória a Deus, será salvo. Não decidir crer na obra de Cristo é uma decisão sua também. Ninguém vai te forçar a crer em Cristo, não. Ou você, quando é convencido pelo Espírito Santo, entende a mensagem, o Espírito Santo falou, essa é a verdade, você recebeu dentro de você a verdade, e você ou aceita ou rejeita. Mesmo não batizado? Hã? Mesmo não batizado? Como assim? Tipo assim, eu creio e tudo, mas mesmo se eu não for batizado, vamos supor, se eu morreria hoje, eu seria salvo? Salvo? É. Porque você Não confessou. batizado, no caso. Você confessou. É, uma né? Se pessoa ele não que... for batizado, uma mas pessoa que mesmo não- assim ele crê nos princípios, assim, se ele morrer, Salvo. ele vai ser salvo. Tá salvo, todo jeito. Salvo. Vai salvo, Só em ele Aqui, ó. confessar que Pode Jesus Olha o texto, ó. Já te crê, né? Porque se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, será salvo. Que número? Eu Romano? te falei. Tanto é que eu Não, acho que 10, Mateus, 9. tanto é que eu acho que Nove e 10. Mateus 10, 32, 33 Pra chegar no céu não precisa ser Confessar batizado. não. diante dos homens. será confessar diante do Pai. Confessar, já Que tá não salvo. confessar diante Foi do homem, batizado? também não confessarei, né? Exato. Então, Tem deixa uma eu ligação. público. Então o batismo é Romanos só um 10, simbolismo, é 10. tipo Ó, só uma continua. confirmação. Eu já vou chegar nesse ponto aí pra você. Na obra. Romanos Né? 10, 10, tá? Hay mucha, fala que es por obra también. ¿eh? Mucha ¿Ahora? gente, mucha gente fala que es por obra, né? Ah, tá. Obras. Beleza. Deixa eu só fazer a conclusão. 10, 10. Pois com o coração se crê para justificação e com a boca se faz confissão para salvação. Então, creu internamente, confessou, é salvo. Só que aí tem a segunda parte da moeda. Fala, toda moeda tem os dois lados. Tem os dois lados. É. Aí, irmão, é porque é assim, ó. Você creu isso, fala assim, a salvação acontece na hora. Salvação acontece na hora. Vai, fala, a salvação acontece na hora. Salvação acontece na hora. Que eu creio e confesso. Que eu creio e confesso. Só que acontece o seguinte, tem um mandamento de Jesus.
E aí é onde vai provar se a sua fé é verdadeira ou não. Porque todo mundo pode falar que creu. Sim. Eu creio, Jesus. Crê mesmo? Então Jesus deu um mandamento. O mandamento é: quem crer e for Batizado. será salvo. Então, a oportunidade do batismo chega para você e você rejeita. Você é um salvo? Eu desconfio da sua fé. Porque você teve a oportunidade e não quis. Sim. A pessoa está 2 anos na igreja, passou não sei quantos batismos, morreu, vai para o inferno de ponta cabeça. Porque ela não creu de verdade na obra de Jesus. Porque se ela crê de verdade na obra de Jesus, ela quer se batizar. É por isso que tem na Bíblia. Não existe quem crê e não queira se batizar. Tem na Bíblia, né? Vamos, Se eu creres, verás acreditei a em glória de Deus. Jesus com 16 anos de idade. Depois eu tive processo, desviei e tal. Mas com 16 anos de idade, eu criei em Jesus de todo o meu coração, irmão. Meu coração foi inflamado. 16? Eu acredito que foi... 16 anos. Eu criei, foi lá no Paraná. E aí o pastor estava fazendo um batismo já ia ser tipo no final do mês um batismo. Isso foi em janeiro de 2003. Não, 2000, do ano 2000. Janeiro de 2000. Se não me falha a memória, Eu tô com Covid. o batismo foi em janeiro. Eu tinha chegado no Paraná, finalzinho, foi um pouco antes de Natal, Ano Novo. Eu sei que foi menos de um mês eu me batizei. O povo ia ter o batismo, eu cheguei, pastor. Era curso, né, do batismo que tinha, né, a igreja, Discipulado, né? Comunidade Evangélica Deus Vive em Paranavaí. Eu falei, pastor, vai ter o batismo aí. Eu falei, eu posso? Oh, meu coração tava... Bom, eu larguei as drogas, eu larguei tudo. O que Jesus fez na minha vida lá naquele lugar foi algo tão poderoso. Aleluia. Eu falei, eu quero me batizar. Eu quero me batizar. E aí ele falou, tem água aqui, vai batizar. E preparou eu, irmão. Ele falou, um dia, vem aqui na minha casa que eu vou te dar tudo o que você precisa para batizar. Mas aí, também para se batizar não é qualquer um não, viu? Passei o dia com ele lá, fiquei lá a tarde todinha. Ele pá, me ensinando. Ele quer mesmo? Eu quero. Por que, irmão? Se você crê de verdade, por que você não vai batizar? Ah, mas e se a pessoa depois desviar? O problema é o que aconteceu depois, irmão. A sua fé é agora. O que você crê, eu creio de verdade, então faça o que a palavra manda. Aí chega lá, 1 batismo, 2 batismos, 3 batismos. Ah, irmão, você crê mesmo em Jesus? Passou 3 batismos e você não batizou? Ah, porque eu não estou pronto. E quem tá, irmão? Eu, pastor. Sério que você vai estar pronto para batizar? E quem falou que tem que estar pronto para batizar? Mas A Bíblia fala que você tem que crer. Só crer, né? É crer. Creu na verdade da mensagem, isso é uma verdade dentro de você, houve um testemunho interno, batiza. Pecador vai ser pro resto da vida. Se crer e for, Batizado. se eu creio automaticamente, eu sigo para o batismo. Então, encerrando aqui o ponto de Romanos 10, né? Para mostrar que ele veio do céu. E como homem, né? Vamos lá para fechar mais uma janela aqui para a gente poder almoçar. João capítulo 5. Essa dos espíritos, né? Então nós somos formados em 3, né? Espírito, alma e corpo. São 3, né? No caso, o senhor falou que o espírito vai para o céu, O corpo vai para o pó e e a alma segue o destino eterno. E qual seria o destino eterno? Daí depende da sua decisão. Você crê em Cristo? A alma seria Eternidade com o Pai. Você não crê em Cristo? Morte eterna. Lago de fogo e enxofre. Não tem meio termo, irmão, aqui. Ou é ou não é. Jesus, ele disse. Voltando. Então, Jesus
quando ele, no 5,18 lá, eita, Jesus amado. Só para encerrar esse ponto, a gente voltar em Mateus 6, quando a gente voltar da Mateus 6. E João 5, quanto? João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-os igual a Deus. Amém. Ah, não? Tudo. A gente não tem Eu também. Segue, 19? Ó, então nós temos que eles querem matar Jesus porque ele fazia de Deus o seu próprio Pai, assumindo uma natureza divina. Então, automaticamente, irmão, quando Jesus dizia eu sou filho de Deus, ele estava dizendo eu sou Deus. Porque ele possui a mesma natureza divina. Isso era inconcebível para eles. La fêmea. Aí João 3,16 lá que temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu Filho unigênito, para que todo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali é unigênito, único da mesma genética, é unigênito. Ele é o único verdadeiro Filho de Deus. Por quê? Porque é o Deus que se encarnou. Ele só fala assim, Jesus só é filho? Jesus só é filho Por causa da encarnação. por causa da encarnação. Você tem o texto lá de João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já habitava com o Pai, ele já vivia com o Pai, mas ninguém tinha nome de Pai e de Filho. Era o verbo, era Deus. Então, este verbo que era Deus também se fez carne. E aí, por causa da encarnação, ele ganha o nome, o título de filho, por causa da sua geração no ventre de Maria. E aí, não vou nem voltar para Mateus 6. Não, estou falando isso aqui, um pano de manga gigante. Aí a gente volta no próximo ponto aqui do estudo, falando sobre a natureza de Jesus como homem, sua encarnação, para que você possa entender a paternidade e filiação de Jesus, para depois a gente falar da nossa paternidade e filiação que ele ensina no Pai Nosso. Amém. Então, talvez eu fique hoje o dia todo só no Pai. Da oração do Pai Nosso. É muita coisa, irmão. Só na oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso eu ainda estou no Pai. Pai. Nem terminou o restante. Assim na terra como no céu. Ainda tem Ave Maria ainda. Mas, para a glória do nome do Senhor Jesus, vocês vão aprender bastante com a Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar. Ivana Soria Mandara, Suri Kabala, Eriandere Suri, Kabandara, Arabada Shedere, Vasedere, Kalamai, Eribicanda Suyanaraba. Oh Senhor, visita o coração e mente dos teus filhos e filhas, para que eles possam armazenar tudo quanto o Senhor tem dado, não na mente deles apenas, mas no coração. Porque é no coração que o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glorifica o teu nome nas nossas vidas, Senhor. Nós te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos por este momento, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Ô varão, pode orar já pela